Olá meus caros, meu nome é Ciro Baião, sou escritor e jogador de RPG. Hoje eu vim falar de filmes sobre escritor. Não necessariamente uma biografia sobre o escritor, mas alguns filmes que têm escritores ali como protagonista ou como motor da história. Que me perguntaram um dia desses o que eu fazia quando eu estava meio desanimado de escrever ou alguma coisa do tipo. Eu não sei por que começou, por que eu faço isso, não sei por que. Eu sei que quando eu estou desanimado eu procuro algum filme de escritor e vejo. Acho que é um negócio meio que te estimula, né? Eu lembro que quando saiu o Gambito da Rainha, aumentou a venda de xadrez em 300%. Né? De alguma maneira estimula a gente. E aí por isso eu resolvi fazer esse filme. Tá passando um carro de polícia, não sei se dá pra ouvir dele. Polícia não, tá cara de ser ambulância. Isso é porque são 4 da manhã que eu tô gravando. Ele pediu algumas sugestões de filmes e eu resolvi fazer essa lista com 10 filmes sobre o escritor. E eu ainda botei ao final 4, né? Foi tipo uma menção honrosa que resvala ali na temática de escritor, mas que não é exatamente algo que eu diria que você nesse tópico, né, de escritor. Mas acho que vale a pena ser citado até porque são excelentes filmes. O sétimo pode chamar um pouco a atenção porque ele parece bobinho, mas eu lhe garanto que se você der uma chance para ele, você não vai se arrepender. E eu vou tentar não dar muito spoiler, mas sempre é muito difícil não dar nenhum spoilerzinho, mas prometo que vou fazer o meu melhor. E como sempre, queria que você compartilhasse, se inscrevesse no canal. Eu vou deixar meu All My Links lá, tem os meus livros, os meus contos, se você quiser conhecer meu trabalho, dá uma moral, é baratinho. Te ajuda bastante. Eu resolvi começar com o que eu já citei no meu vídeo de filme de terror cósmico, que é o A Beira da Loucura, que é com Sam Neill e é do diretor John Carpenter. Eu não vou me estender muito, porque eu já falei dele lá, mas é basicamente um investigador que é contratado para procurar um escritor que fez o último livro e desapareceu. Ele acha que ele quer um golpe de publicidade, mas mesmo assim ele aceita o caso e vai atrás deste escritor. É um filme muito bom, é de terror cósmico, como eu já falei, mas vale muito a pena você dar uma conferida. O segundo dessa lista é Animais Noturnos. Ele é baseado num livro do Austin Wright, que se chama Tony e Susan, é um romance. Ele é um escritor igual vários outros escritores, não fez muita fama enquanto vida, depois faleceu, teve um pouco mais de reconhecimento. A sua obra popular é exatamente Tony e Susan, né, que é de 93. Nesse filme tem a Amy Adams e o Jake Gyllenhaal. É um filme com estética bem pesada e é basicamente a história de quando a ex-esposa de um escritor recebe o manuscrito dele e resolve ler. E ao ler esse manuscrito, ela percebe, ela descobre verdades sobre o seu passado e descobre realidades dolorosas sobre si mesma. Ele inclusive usa essa ferramenta narrativa de uma história dentro de outra história, serve para ficar mais imersivo. Costuma só engrandecer as histórias. O terceiro é o filme Colette. Que ele tem uma pegada um pouco mais cult e ele fala sobre a escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette. Sidonie Gabrielle Colette. Curtiam o sotaque francês, né? É com a Keira Knightley, que eu sou suspeito para falar. Não sei se é porque ela é tão parecida com a Natalie Portman, pelos poucos vídeos que eu também sou suspeito para falar dela. Mas eu também vejo todos os vídeos da Keira Knightley. A história do filme ela se passa mais especificamente ao redor do seu casamento com o escritor Henri Gauthier Villars, que usa o pseudônimo de Willy, né? E é um casamento meio complicado que ele vai pegando os méritos do trabalho dela e ela tem dificuldade de reconhecer, especificamente nas suas obras da série Claudine. É uma obra que insinua algumas coisas da autora, mas sem estereotipar. É um filme emocionante, com certeza vale a pena você dar uma conferida. O quarto é o Adaptation, do bom português, adaptação. Esse filme ele é um pouco inovador. Por que eu digo isso? Porque ele originalmente ele era para ser uma adaptação do livro O Ladrão de Orquídeas, de Susan Orlean. E aí eles contrataram um roteirista, que é bem famoso em Hollywood, chamado Charlie Kaufman. E ele começou a ter problemas
para fazer o roteiro deste livro, por vários problemas diferentes que o filme também aborda isso. E aí, qual foi a solução dele? Ele, na verdade, ele fez um filme sobre ele tendo problemas para adaptar o filme. Obviamente que é uma obra de ficção, ele cria até um irmão gêmeo para ele que não existe, e o filme tem um elenco excelente. Tem o Nicolas Cage, Meryl Streep, Brian Cox. Inclusive o Brian Cox é muito interessante. Brian Cox, ele faz o papel do Robert McNee, que é o autor desse livro daqui, que ele é mais para roteirista, né? Que deve ser traduzido como História, Substância, Estrutura, Estilo e Princípios do Roteiro, ou alguma coisa semelhante. Ele é meio que um guru de Hollywood, um livro que vale para quem gosta de escrever também, mas é mais para roteirista. Ele faz o papel desse cara, e que ele vai até esse guru de Hollywood, esse cara que é muito famoso lá, para pedir dicas, para procurar explicações como ele deve fazer esse roteiro. É um filme extremamente inovador, extremamente argumentativo, e assim, para quem é escritor é muito divertido. Que mostra ali aqueles embates que você vê para criar algumas coisas. Vale a pena você dar uma conferida também. O quinto seria o Best Sellers. Acho que a tradução oficial dele aqui no Brasil é Best Sellers, a última turnê, salvo engano. É com a Aubrey Plaza e com o Michael Caine. Inclusive, se você nunca viu a história do Michael Caine sendo confundido com um traficante de drogas, procure. Are you a drug dealer? I said, no. Why do you ask? She said, why is everybody calling you my cocaine? Esse daqui eu acho que é o mais cinzento. Acho que talvez nem tanta gente vai gostar assim, mas eu acho que vale a pena ser citado. A Aubrey Plaza, ela herdou uma editora e ela está indo em maus lençóis, e aí ela busca um escritor que já está aposentado, que meio que deve um livro para a escritora por contrato, para que eu estou hiper famoso, que é o Michael Caine. E aí ele vai atrás dele, ele topa e eles fazem uma turnê. Só que ele tá um pouco se lixando porque o que tá acontecendo, trata ela mal, ela não entende porquê. E aí vai se desenrolando pela relação dos dois. É um filme que eu gostei, tem gente que não gosta, mas acho que vale a pena as pessoas darem uma olhada para ver se as interessa. A sexta, o Genius, o mestre dos gênios, no bom português. E ele conta a história do editor Maxwell Perkins, que é um editor que ficou muito famoso nos Estados Unidos por trabalhar com vários autores super famosos. Por exemplo, o Scott Fitzgerald, o Ernest Hemingway e o Thomas Wolfe. E ele acompanha essa vida pessoal do Perkins e a sua relação, no mínimo, complicada com os escritores. Tá? É um tipo de editor que hoje não tem mais, quer dizer, não tem mais exagero, né? É mais raro você encontrar, e é uma perspectiva antiga de como que os escritores e os editores trabalhavam. É bem interessante, embora seja muito focado nas histórias dos Estados Unidos, como todos os filmes dessa lista. Né? Esse sétimo, eu acho que é o meu filme favorito dessa lista, não porque seja o melhor, mas é porque é o filme que mais engana, que é Ruby Sparks, A Namorada Perfeita. Por que eu digo isso? Se você vê o trailer do filme, você fala, pô, não é possível que o Ciro tá indicando esse filme, assim, que é um filme raro. Você parece hiper bobinho, ó, de um escritor que escreve e sai a namorada, e aparece a namorada perfeita. Você fala, como é que... Cara, mas assim, dê uma chance para este filme. Ele foi mal vendido, tá? Ele é de 2012, com o Paul Dano. E com a Zoe Kazan. E conta a história, como eu falei, do escritor que ele vai lá e surge o namorado. Depois isso vai ficando, se intensificando, vai ficando mais denso. Inclusive, a cena bem pro final, é que a cena que vai ficando cada vez mais tenso. Não sei quem foi o diretor de marketing desse filme, mas vendeu muito mal. Porque eu acho que se alguém que busca esse filme, mas água com açúcar, não vai gostar, as pessoas que gostariam têm preconceito de vê-lo exatamente porque ele foi vendido da maneira equivocada. O 8 talvez seja o filme mais famoso dessa lista, que é O Louco Obsessão, que é o Misery, que é baseado no livro do Stephen King, em que um escritor famoso, conhecido pela série da personagem Misery, ele sofre um acidente e ele acaba sendo resgatado por uma enfermeira, que é a fã alucinada deste livro, e ela ficou muito chateada com o último livro que ele escreveu. E aí ela o mantém cárcere privado, por assim se dizer,
para que ele escreva o livro que ela quer. E quem faz, eu acho que talvez seja um dos papéis mais icônicos da carreira dela, é a Kate Bates, que interpreta a enfermeira. E é um filme angustiante. E se você ainda não viu, é quase que uma obrigação de quase todo escritor ver esse filme. A Mary Shelley conta a história da autora do Frankenstein. É com a Elle Fanning e tem a participação especial da nossa querida Aya, da Maisie Williams. E aí conta a história dela com 17 anos e ela toda aquela luta para se transformar em escritora, né? E vai mostrando este processo. No filme tem a participação de vários autores famosos da época, entre eles o Lord Byron. É um filme que convidaria a dar uma reavaliada na vida da autora e condensa bastante dela. O 10º seria A Vida de Adulto, que não é um filme cult, mas é um filme que envelheceu muito bem, que mostra aquela dificuldade de escritores lidarem com a vida adulta e os desconfortos, né, do amadurecimento. A protagonista, após sair da faculdade, né, ela quer ser uma poetisa. E aí ela tenta a carreira, só que ela não consegue. Aí ela é obrigada a procurar outros empregos e aí ela acaba conseguindo um emprego numa locadora de vídeo adulto. É com a Emma Roberts, na época novinha, John Cusack e o Evan Peters, todos eles ali bem mais novinhos. E é talvez dos filmes menos conhecidos e mais leves dessa lista, que vale a pena você dar uma procurada. E como bônus vou dar as 4 menções honrosas, vou falar muito brevemente, menos do que eu falo dos filmes. Spotlight, que mostra um grupo de jornalistas que resolve investigar denúncias de abuso infantil dentro da Igreja Católica. É um filme bem legal, bem pesado, bem político. O segundo é Sociedade dos Poetas Mortos, que é com Glenn Dye e Robbie Williams. Conta a história de um professor que chega num colégio extremamente duro, extremamente recluso, e ajuda ali os alunos a despertarem sua alma criativa, por assim se dizer. Outro clássico dos clássicos, tem que ver. O terceiro é O Iluminado, também baseado no livro do Stephen King. Entende o que eu quero dizer? Assim, O Iluminado, você já ouviu falar? Fala sobre isso que eu falo, só que não sei se as pessoas saem estimuladas a escrever de lá, né? Então, conta a história do escritor que arruma um trabalho no alto de um hotel e fica enclausurado lá. E aí ele começa a ficar meio tenso no hotel, junto com a família. Então, se você ainda não viu, vale a pena você dar uma olhada. E quarto e último é o Quase Famosos, também antigo, que conta a história de um repórter mirim que vai acompanhar uma banda em ascensão para revistas Rolling Stones, salvo engano. Outro também que vale a pena você dar uma olhada. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esses são os 10 filmes para escritor. Quando você estiver ali meio deprê para escrever, você dá uma lida que vai te dar um ânimo extra. Como eu já falei, vou chamar uma links, dá uma prestigiada lá no meu trabalho, ajuda bastante. E também se inscreve, compartilha, dá uma moral boa. Já é? Valeu!